As APIs de câmeras e as novas features de câmera são diferentes. A Nokia comprou uma empresa norueguesa, eu acho, chamada Escalado, que faz processamento de imagens. E por que isso interessa para um desenvolvedor de jogos? Jogos que usam câmera, ou usam realidade aumentada, ou usam a captura de imagens ou de sons, podem se beneficiar desse tipo de ferramenta. De que forma? A qualidade da câmera não muda muito. Mas, para nós, as APIs de câmera, e eu tenho um protótipo bem interessante que eu posso mostrar depois para vocês, de um jogo que usa a câmera para obter recursos. A gente tem aí um modelo de programação bem simples com as novas APIs que a gente tem. Localização para a Nokia é um ponto muito importante. A Nokia comprou a Navtec, que é uma empresa que faz mapas para GPS, e 50%, 60% dos mapas de GPS são providos pela Navtec. A gente tem um sistema de localização muito bom e muito confiável. Da mesma forma, para que isso interessa para mim, desenvolvedor de jogo? Eu vou fazer um aplicativo, eu vou fazer um jogo que usa location de uma maneira inteligente. A gente tem APIs ou a gente faz um GPS turn by turn com gameplay, não sei. Mas a gente pode fazer turn by turn navigation no seu jogo, que seria interessante. A gente tem suporte nativo nesses telefones, a tecnologia NFC. E NFC é uma tecnologia que, vamos dizer assim, historicamente ela vem do RFID e passa pela mesma função que o QR Code tem, mas que funciona basicamente com o meu telefone em proximidade com outros telefones ou com tags de NFC. Isso pode permitir para nós uma diferença de, por exemplo, compartilhamento de imagens, que é o caso específico. A gente encosta dois telefones para que eles transfiram uma imagem de um telefone para outro, mas também, por exemplo, pode nos dar mecanismos de gameplay que são interessantes. Angry Birds Magic, eu acho que era o nome do jogo que a Rovio lançou para o Nokia N9, que foi o primeiro telefone Nokia que teve NFC, era um jogo onde você começava com 10 fases desbloqueadas, e para desbloquear mais fases, você encostava um telefone no outro com o Angry Birds Magic aberto. E os dois telefones que se encostavam se comunicavam por NFC e faziam um unlock de mais um pacote de fases. Então a gente pode pensar aí em artifícios de gameplay interessantes. E por fim, uma das últimas coisas legais é que a gente começa a trabalhar com essa coisa de proximidade do telefone. A gente também tem o que a Microsoft chamou de wallet. E wallet é uma carteira dentro do meu telefone. Ela guarda tanto os meus cartões de crédito, quanto os meus cupons de Groupon, por exemplo, ou de alguma outra promoção que eu tenha, e também pode guardar pontos de jogo que são compartilhados entre vários aplicativos, por exemplo. Então aí a gente tem também uma oportunidade não só de acessar o cartão de crédito da pessoa, o que é sempre bom para monetização. Eu fico quase chateado de dizer, né? É bom acessar o cartão de crédito de uma pessoa, mas também é bom poder guardar no telefone, no sistema operacional, uma coisa como pontos ou créditos de um jogo que podem ser utilizados em outro jogo. Aí a gente pode guardar essas coisas na carteira, que é uma carteira virtual para o usuário de Windows Phone. Desculpa, gente, eu falo um pouquinho rápido, mas é que eu quero chegar nesse ponto. E agora eu posso dar uma breve respirada, que é realmente o seu jogo em todas as telas. E quando a gente fala todas as telas, a primeira coisa que a gente quer dizer é Windows Desktop, Windows Tablet e Windows Phone, mas também a gente quer dizer jogos que estão em outras telas de outras plataformas. Para o Windows 8 e para o Windows Phone 8, a gente pode compartilhar boa parte do código e produzir boa parte dos aplicativos em paralelo, e depois fazer um branch para fazer quase que só o build para o Windows Phone 8 ou para o Windows 8, o que é interessante. A gente já pode jogar o nosso aplicativo, o nosso jogo, nas duas stores, tanto na store de Windows Phone 8 quanto na store de Windows 8. E com o suporte a C++ DirectX, graças a Deus, antes a gente só podia produzir com C# XNA ou Silverlight. Hoje a gente pode produzir com C++ DirectX. Isso permite vou falar um pouco antes do Jai, permite a Unity, por exemplo, que é um middleware que builda em C++ DirectX, dar suporte finalmente a uma plataforma como o Windows Phone 8. Isso também vale para outros middlewares que usam um build para código nativo, como é o caso de Marmalade SDK, que hoje chama, inclusive, não, chama Marmalade SDK, chamava AirPlay antigamente, entre outros middlewares que existem. Então,
Falar brevemente das novas oportunidades que a gente tem, isso pode ser importante para vocês quando vocês pensam num projeto de Windows Phone 8, ou quando vocês pensam em como vou fazer o meu projeto de Windows Phone 8. A gente tem agora, finalmente, com a integração de Wallet, a gente tem in-app purchases, ou seja, os aplicativos podem, sim, como nas outras plataformas a gente já tem, cobrado o usuário por microtransações, e isso para jogos e para monetização e para segmento do negócio de jogos é muito importante. E aí a gente chega em programas específicos da Nokia, que são programas que a Nokia faz para vocês diretamente. Claro que tudo que vocês viram até agora é um pouco de blá 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 sobre a plataforma, mas o Nokia Premium Developer Program, por exemplo, é um programa que a gente está rodando e está começando aqui no Brasil em janeiro, que custa $99 por ano e dá acesso a várias coisas, como vocês podem ver aqui. E uma dessas coisas é a assinatura de Windows Phone Dev Center, que é o que você precisa, como a gente tem uma conta na App Store de publicador, ou como a gente tem uma conta no Google Play, para ser um publicador, é uma conta anual para você ser um publicador de Windows Phone. E essa Nokia Premium Developer Program, que custa $99, te dá direito à assinatura do Windows Phone Dev Center, que custa $99. Mas, então, as outras coisas são praticamente gratuitas. Os tickets de suporte que estão ali, eles vão parar diretamente na minha mesa. Então, vocês têm 2 tickets de suporte. Isso não quer dizer que vocês não possam mandar um e-mail com as suas dúvidas, pelo contrário, mas vocês ajudam a pagar o meu salário. Quer dizer, na verdade não, né? Porque, enfim. E uma outra coisa que pode ser muito interessante para vocês é que a Nokia tem um programa chamado App Campus, e esse programa tem essa URL estranha, é ali www.appcampus.aalto.fi, de Finlândia, porque está localizado na Universidade de Aalto, na Finlândia, e é um programa de funding para projetos de aplicativos e jogos, que chamem a atenção desse fundo que a Nokia criou junto com a Microsoft, junto com a Universidade de Aalto. Isso já começou, foi lançado em 26 de março de 2012, mas é um fundo de 16 milhões de euros por 3 anos. Isso quer dizer que se vocês têm a intenção de produzir para o Windows Phone 8 e têm a intenção de receber dinheiro para fazer isso se tornar viável, o que eu acho que é muito interessante, vocês podem submeter para esse programa chamado App Campus e receber um aporte da Nokia e Microsoft para a produção do seu jogo. Por último, uma coisa que não é somente para o desenvolvedor da Nokia, mas que é para o desenvolvedor de jogos free de todas as outras plataformas, apesar de se chamar Nokia Ad Exchange. Isso aqui é uma parceria com a Interactive, que é um provedor de advertisement, e com mais 159, eu acho, outros provedores de advertisement, onde ao invés de você colocar no seu jogo free um advertisement de um provedor, você coloca o espaço do banner, vamos dizer um banner, que está dentro do seu jogo à venda num sistema de leilão. E o Nokia Ad Exchange, ele faz o matchmaking entre o espaço que está aberto dentro do teu aplicativo, que é um banner, com a pessoa ou o provedor de advertisement que pagar mais. E isso serve não só, existe um SDK para o Windows Phone 8, é lógico, mas existe um SDK de Nokia Ad Exchange para iOS, existe um SDK disso para Android, existe um SDK disso, inclusive, eu acho que para HTML5. Então, isso aqui, se vocês são produtores de jogos e não têm o interesse de produzir diretamente para a plataforma Windows Phone 8, ou vocês estão produzindo um jogo free que vai ser de várias plataformas, vocês podem usar Nokia Ad Exchange em todas essas plataformas e ter o melhor revenue, ter os melhores preços pelos banners que vocês colocam nos seus jogos. E por fim, o que a Nokia Brasil, Nokia Developer Brasil, que somos lá um time de 5 pessoas, a gente fica aqui em São Paulo, o que a gente quer trazer para vocês que são desenvolvedores de jogos e como a gente pode contribuir com os jogos de vocês? A gente tem o suporte ao design e ao desenvolvimento, eu sou o ponto de apoio de vocês para todas as dúvidas técnicas, como desenvolvo para o Windows Phone 8, preciso de um treinamento de Windows Phone 8, posso usar tal SDK ou tal forma de desenvolvimento para o Windows Phone 8, vocês podem me contatar diretamente por e-mail. E junto comigo eu faço esse suporte técnico, mas existe suporte ao marketing de aplicativos, que é o Glauco. O Glauco trabalha somente em captar os aplicativos que vocês publicam e dar para eles feature na loja, por exemplo, ou feature na loja de um outro país, ou mandar eles para serem features
no sistema da Microsoft, a gente tem o controle desse tipo de curadoria. A gente também trabalha os eventos, claro, como eu estou aqui, e trabalha também a oportunidade de business, se vocês querem prestar serviços e produzir aplicativos para marcas, por exemplo, um advergame, que seria interessante, a gente também pode conversar dentro desse nosso time. Então, como eu falei, a gente tem suporte ao desenvolvimento, a gente tem as ferramentas de negócio, a gente tem o suporte ao Ads, suporte a Analytics, e a gente tem o marketing. Quando o seu aplicativo estiver pronto, a gente também tem o interesse de colocar ele o mais em destaque possível nas lojas de aplicativos. Então, eu acho que agora eu cheguei no ponto onde eu gostaria de até tomar um pouco mais de tempo, que é justamente como está o overview de desenvolvimento de jogos para a plataforma Windows Phone 8. Eu desenvolvi alguns jogos para o Windows Phone 7, inclusive 2 em Game Jams, e ajudei bastante gente a produzir jogos para o Windows Phone 7 em Game Jams. E como a gente desenvolvia isso até aquele momento? A gente usava C# XNA, muitas pessoas usaram C# nos últimos 5, 6 anos. Meu trabalho de conclusão, eu sou formado em tecnólogo em jogos digitais, meu trabalho de conclusão foi um engine de interação de objetos feito em cima do XNA 1.0 na época. Então, muita gente tem esse know-how e pode trazer o código e buildar diretamente para C# XNA. C# Silverlight do telefone é uma linguagem de montagem de interfaces e até um pouco de montagem de animações também com Flash. Como se fosse um Flash, não é com Flash. Mas também permite para nós fazer jogos, inclusive com física, jogos 2D simples, jogos que usam só texto. Eu publiquei um jogo que é uma história interativa, onde, como aqueles livros-jogos que a gente vai para a página 30, etc. Isso foi uma experiência que eu fiz produzindo um jogo em C# Silverlight, e HTML5. Aqui HTML5 um pouco amarelo, por quê? Porque apesar da gente ter o suporte no Internet Explorer 9, que eu acho que é o Internet Explorer do Windows Phone 7, ele não tem uma performance e ele não tem um suporte às APIs de toque que permita realmente a gente fazer um jogo viável. Windows Phone 7.5, que é a versão que a gente tinha até agora, em HTML5. Eu sou um pouco apaixonado por HTML5 porque eu acho que é uma maneira sensacional de produzir uma coisa que é independente de plataforma, entende? Agora, com o Windows Phone 8, a gente recebe 3... coloquei Unity ali já, desculpa, só o Unity. Posso? Posso mesmo? A gente faz uns royalties depois. Mas então, claro que a gente pode usar C++ DirectX. Quem aqui programa em C++ DirectX? Eu vou fazer assim, porque eu sou ruim pra caramba, eu entendo um pouquinho mais de OpenGL. Mas não são muitos. E o que C++ DirectX permite é que middleware como Unity ou como Marmalade façam os seus projetos buildarem para a nossa plataforma Windows Phone 8. Então a gente tem esse acesso a C++ DirectX. HTML5 agora é sensacional. Eu fiz um teste com o pessoal da Catavento ontem. Eles tinham um protótipo em HTML5, estava rodando no BlackBerry Playbook, e eu disse, vamos ver isso no Windows Phone 8. E roda sensacional, 60 frames por segundo, e eles vão começar agora a produzir um jogo para o Windows Phone 8. Então, como eu falei, Unity e outros middlewares, que vão ser coisas que vão nos permitir também, se a gente tem jogos que já estamos produzindo com Unity, para iOS ou para Android, vai nos permitir buildar eles simplesmente para o Windows Phone 8 e conseguir ter, então, aí mais uma plataforma. Eu acho que nunca é viável fazer o target para uma plataforma só. Às vezes faz parte do nosso plano, faz parte do nosso negócio. Vou fazer só para iOS, vou fazer só para Android. Mas, cada vez mais, todas as empresas que são economicamente viáveis fazendo jogos para mobile estão produzindo para todas as plataformas possíveis. Então, é aí que a gente está agora. Eu fico muito mais tranquilo em dizer que, só para dar um overview para vocês, a gente tem um SDK novo chamado Windows Phone 8 SDK. O SDK antigo continua funcionando, continua buildando jogos para C# XNA, e esses jogos continuam rodando para o Windows Phone 8. Todos os jogos feitos para o Windows Phone 7.5 rodam para o Windows Phone 8. E a gente tem daí, na parte de middleware, que está fora dentro do SDK, então, esses caras. Aqui um rápido exemplo em apanhado do que a gente já sabe que suporta, ou suportará no futuro próximo, o Windows Phone 8. Então, a gente tem o Silverlight XNA, que são as tecnologias que a gente tinha
DirectX, como eu falei, por meio de C++, para quem tem projetos com base de código em C++ DirectX, pode, com algum trabalho, portar eles para o Windows Phone 8, mas a gente tem Unity, a gente pode buildar HTML5 usando PhoneGap ou Apache Cordova, e eles já tem um build target configurado para o Windows Phone 8. Então, qual é o fechamento disso tudo? E eu queria abrir para perguntas agora. Quanto tempo eu tenho, organização? As perguntas são todas no final juntas? Bom, então eu vou adiantar vocês, então. Ok, sem problema. Então, o que a gente tem para o Windows Phone? Anotem suas perguntas. O que a gente tem para o Windows Phone 8? Desculpa? Ok, obrigado. Podem fazer as perguntas agora, escrever no papel, encaminhar aqui. Depois vai passar um microfone para as perguntas também? Ótimo, obrigado. Então, sobre o Windows Phone 8 e jogos, é isso. O que a gente tem? A gente tem novas opções de desenvolvimento e, finalmente, opções de desenvolvimento que estão a par com as ofertas de desenvolvimento de jogos, principalmente, das outras plataformas que suportam HTML5, suportam Unity, suportam Marmalade, suportam outros SDKs e middlewares, e a gente tem portabilidade de código dessa forma, e a gente tem aí uma performance, eu garanto, é excepcional. Posso mostrar o telefone rodando para vocês com vários tipos de pequenos tech demos que a gente tem, e a versatilidade de não ter que produzir o código específico para o Windows Phone 8, mas sim usar o Windows Phone 8 e publicar para a história do Windows Phone 8 como uma forma adicional de ter um público diferente e crescente. É a loja de aplicativos que cresce mais rápido. Hoje é a loja de aplicativos de Windows Phone em geral. Certo, pessoal? Muito obrigado. Vocês não vão bater uma palminha? Obrigado, obrigado. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Daniel Trócoli, eu sou diretor de licenciamento e desenvolvimento de jogos no Clique Jogos, né? E eu vou falar um pouco do Clique Jogos para vocês. O Clique Jogos foi fundado em 2004, então fizemos recentemente 8 anos, e nosso papel é fazer a curadoria e a criação de conteúdos para o público jovem. Um fato que pouca gente conhece ainda é que o Clique Jogos é o maior site vertical para conteúdo jovem do país, né? E a nossa missão é entreter de maneira fácil, rápida e acessível essa audiência jovem da internet brasileira. Alguns dos nossos números aqui, a gente tem em média 20 milhões de usuários únicos por mês, né? Esses usuários geram aproximadamente 100 milhões de visitas, que consequentemente geram 600 milhões de page views em nosso site. É uma audiência que acaba sendo maior que alguns países, 4 Finlândias. E o que é que tem acontecido do nosso lado? Quem é que acessa o Clique Jogos? Nosso público é extremamente jovem, né? 78% é abaixo dos 18 anos. A grande maioria está ali naquele período de pré-adolescência até uns 15 anos. Então, é uma audiência praticamente distribuída entre meninos e meninas e que buscam e consomem jogos de uma forma muito intensa. Alguns dados interessantes que foram citados recentemente, houve a primeira pesquisa feita pelo Ibope sobre o segmento de jogos, que é a Ibope Games Pop. Desculpa. E o Clique Jogos foi citado em perguntas espontâneas, nas 18 mil pessoas entrevistadas, 14% respondeu que é o lugar que elas mais acessam para jogar. E é um dado que é super interessante, porque 8% apenas respondeu o Facebook. Né? O Clique Jogos também é líder isolado na categoria Games, tanto no Comscore e no Ibope Net Ratings, que são os principais meios de mensuração de tráfego e comparação na internet. O Clique Jogos sozinho é maior do que toda a categoria Kids, Games e Toys. Né? E somos o 6º maior site do Brasil em tempo de permanência do usuário, total de minutos gastos ali. Além da nossa propriedade web, onde a gente já tem essa audiência bem expressiva, a gente tem também o nosso canal mobile. E ele é acessível através de smartphones e já temos uma audiência ali que passa de 1 milhão de visitas por mês. E, então, estamos também abertos a jogos em HTML5. Eu vou mostrar agora alguns cases de sucesso. O Clique Jogos começou já a mudar um pouco a sua atuação e a gente está fomentando cada vez mais o desenvolvedor local. Então, nós temos trabalhado já com alguns desenvolvedores, como é o caso da Frozen Logic, os rapazes da VNV que estão aqui no evento também.
Esse foi um dos jogos da VNV que nós inserimos no site. Em um período aí de menos de um ano, ele já teve 2 milhões de gameplays. A gente tem tido uma aceleração no nosso tráfego. Essa é uma parceria que nós temos com a Limão Games, que é de Presidente Prudente. Em pouquíssimo tempo, geramos mais de 1 milhão de partidas para eles e já estamos nos aproximando ali dos 90 mil cadastros, num jogo que é um jogo que tem alta retenção, um jogo de Facebook, é um Football Manager. O jogo da Frozen Logic, o Soccer Free Kicks, que era um jogo inicialmente feito apenas para mobile, mas em Unity nós pedimos para que fosse portado para a web, e aí eles tiveram a oportunidade de upsell e nós geramos quase já 1 milhão de partidas. Acho que no próximo mês, que dezembro é férias, a audiência sempre sobe, ele com certeza vai passar de 1 milhão de partidas. Mais um jogo da VNV, que é o The Up, lançado recentemente, em matéria de 2 semanas, ele já chegou em quase 500 mil de visitas. Então, existe muita oportunidade para dar maior visibilidade ao jogo de vocês, e o que o Clique Jogos tem buscado se tornar um elo de ligação entre os desenvolvedores e os jogadores, né? Hoje a gente já tem esses 20 milhões de jogadores, e a gente sabe que uma das grandes incógnitas aí no modelo de negócios de vocês é como chegar nesse usuário, resolver o problema do custo de aquisição do usuário. Então, a gente está muito inspirado nos modelos do Kongregate, no modelo do Newgrounds, de ser um parceiro para que vocês possam dar maior vazão a todo esse conteúdo que vocês pretendem criar, né? E o que é que a gente busca nesse sentido? Basicamente, a gente busca jogos divertidos, online e ou mobile. A tecnologia pode ser Flash, a tecnologia pode ser Unity. Praticamente toda a nossa base de usuários já usa o plugin do Unity, então isso não é uma barreira no Clique Jogos. Em HTML5, o nosso site mobile ele é todo em HTML5, e nós estamos abertos também a discutir possibilidades de parceria com iOS e Android, formatos nativos. E o que é que a gente pode pensar em termos de parceria, né? A parceria mais simples que a gente pode começar a conversar é uma parceria baseada em audiência e visibilidade. A própria plataforma que está sendo desenvolvida já vai ter uma série dessas features automatizadas. A parte de monetização, então, é muito importante para o Clique Jogos e para o desenvolvedor que haja uma monetização real nos produtos. Então, a gente hoje já tem uma parceria muito sólida com o Google. O Google é o principal parceiro de publicidade do Clique Jogos, e nós vamos começar a fornecer acesso a esses desenvolvedores a ferramentas como AdSense for Games e outras mecânicas de publicidade para a monetização desses jogos. Essas mecânicas elas estão disponíveis, mas o que o Clique Jogos contribui é na geração de tráfego para esses títulos. Também vamos ter a parte de Virtual Goods, a gente está com uma parceria com Boa Compra, para facilitar o acesso, então ter as APIs de billings, APIs de créditos, para que os jogos que estão disponibilizados no site possam ter microtransações e diversas outras ferramentas, porque com a nossa massa crítica de usuários, a gente consegue detectar uma série de tendências e também trazer dados de inteligência. A gente consegue acompanhar quais jogos estão mais populares naquele período, o que é que está em tendência de ascensão, o que está em tendência de queda. Então, a ideia é cada vez mais trabalhar junto à comunidade de desenvolvedores, trocando essas informações e gerando um maior benefício para os usuários. Em paralelo, como já dito, temos interesse em conversar com jogos que tenham já demonstrado um potencial para licenciamento. Uma visão geral da nossa plataforma, que já está em desenvolvimento, o que nós vamos oferecer? Single sign-on, então, muito semelhante ao Kongregate, vocês vão poder acessar a base de usuários do Kongregate, obviamente respeitando os limites de privacidade desses usuários. A parte de medalhas, achievements, geração de leaderboards baseado em determinadas estatísticas que vocês vão definir na plataforma Clique Jogos. A monetização através de anúncios. Também teremos mecânicas de concursos, uma vez que a gente não quer deixar o desenvolvedor apenas restrito à opção de publicidade. Elementos para jogos que muitas vezes estão migrando do Facebook, é uma tendência que a gente tem acompanhado com redes como Viximo, Spill Games, jogos que já estão
num mercado muito saturado como o Facebook, com alto custo de aquisição do usuário, possam se beneficiar também importando jogos que demandem muito um gráfico social, né? A parte de monetização por moedas e muito mais coisas que nós queremos desenvolver, mas queremos também ter muito feedback da comunidade para entender o que é mais necessário naquele momento, que tipo de feature vocês estão buscando. Quando que isso chega? Né? Ela, como dito, já está em desenvolvimento. No início do ano, a gente já vai liberar para a parte de Single Sign-On e Achievements, é o nosso primeiro passo. A gente sabe que a construção de uma plataforma como essa demanda tempo e estamos abertos, né? Nosso papel aqui hoje é conversar com vocês, deixar esse canal aberto para que vocês possam nos ajudar a testar essas APIs, a construir essa plataforma de uma forma conjunta. E aqui segue o meu contato. Vocês podem mandar o e-mail para o jogos@cliquejogos.com.br e eu vou estar aqui também no evento para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, para conhecer os projetos. Ontem na Demo Night eu já vi projetos muito bacanas que foram mostrados. Enfim, a ideia é justamente construir isso em conjunto com a comunidade de desenvolvedores. Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado por terem vindo, obrigado a Big pelo convite. Então, meu nome é Jair Santos, eu sou Field Engineer e evangelista da Unity para a América Latina. Como eu costumo dizer, de Tijuana até o Cabo Horn é minha responsabilidade. Bom, falando um pouquinho de mim, eu jogo videogame há literalmente 30 anos. Né? Quem conhece esses jogos aí? Ninguém conhece? Caramba, que vergonha. Esse aqui é o Adventure, os dois são de Atari 2060, esse aqui é o Adventure. Esse quadradinho, para quem não conhece, esse quadradinho é o herói. Essa seta é uma espada. E esse pato verde, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas esse pato verde é um dragão. Tá? E tem gente que fala que videogame estraga a imaginação da criança, né? Caramba, você vê isso aqui e achar que isso é um dragão, é muita imaginação que você precisa. E aqui do lado, a gente tem outro jogo. Esse grampeador voador aqui é o Super-Homem. Tá? E esse negócio aqui, para vocês são mais jovens e não conhecem, isso é uma cabine telefônica, onde as pessoas faziam ligação antes de existir o celular. Mas vamos lá. E eu desenvolvo jogos profissionalmente para o hobby há mais ou menos uns 10 anos. Mas vocês não vieram aqui para ouvir falar de mim, vocês vieram aqui para ouvir falar da Unity. Quem conhece a Unity aqui? Quem, pelo menos, sabe o que é a Unity? Muito bem. Bom, então a Unity nasceu quando 3 amigos se juntaram para fazer um jogo em 2005 ou 2004. Eles começaram a fazer um jogo para Mac. Eles trabalharam arduamente no tempo livre, naquela história que vocês já conhecem. Aí eles terminaram o jogo, e o jogo era uma porcaria. Era horrível. O fundador da Unity, ele mesmo disse que o jogo era terrível. Mas até que a ferramenta que eles criaram para fazer o jogo, até que era boazinha, que tinha futuro, né? Então eles começaram a trabalhar na ferramenta, e hoje, esses 3 amigos são mais de 200 pessoas no mundo inteiro, né? Então a gente tem escritórios aí no mundo inteiro. Essa foto foi tirada no último evento da empresa em Copenhague. Eu estou aqui. Ainda bem que vocês não conseguem ver, que eu estou com uma cara de, por favor, me matem. Miserável, assim, estava tendo o pior dia da minha vida, mas não, eu estava me divertindo pra caramba. Mas, enfim, a sede é em São Francisco, a gente tem escritórios no mundo inteiro. Eu sou a primeira pessoa da empresa cobrindo a América Latina. A gente tem uma pessoa trabalhando em Assis, que trabalha no desenvolvimento, mas nessa relação com clientes eu sou a primeira. E aí a gente tem uma visão bem bacana, que surgiu justamente do trabalho que essas pessoas tiveram para fazer o jogo delas, lá em 2004. Né? Elas perceberam que fazer jogo era um negócio para poucos, que não era qualquer um que podia sentar na frente do computador e fazer um jogo. E o objetivo da empresa é justamente democratizar o desenvolvimento de jogos. É fazer com que qualquer um, não importa se ele tem 20 anos de experiência com desenvolvimento de jogos ou game design, ou se ele é um cozinheiro, ou se ele é um arquiteto, ou se ele é um dentista, ou se ele é um faxineiro, se é uma dona de casa, não importa. O objetivo é que qualquer um consiga sentar na frente da Unity e, em pouco tempo, esteja fazendo
o seu jogo. Tá? E, além disso, com a evolução, a gente também percebeu que a Unity pode ser usada para a criação de conteúdos interativos. Né? Não só jogos, digamos, jogos divertidos, né? Mas também jogos sérios e conteúdos educativos. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente. Tá? Então, para os que não conhecem, o que é a Unity? A Unity é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos multiplataforma. Eu não gosto dessa definição, porque essa definição restringe a Unity a desenvolvimento de jogos. Né? E como a gente comentou, cada vez mais a gente está vendo a Unity sendo utilizada para os mais diversos fins. Né? Então, essa definição é um pouquinho limitante. A grande vantagem da Unity é o aprendizado rápido. Né? Então, você pega a Unity, você consegue, assistindo meio dia de tutoriais, já está trabalhando no seu jogo. Mais uma vez, independente do seu background, independente se você sabe programar ou não, você consegue começar a fazer seu jogo. Tá? E, além disso, ela sendo multiplataforma, você compilando uma vez, você desenvolve uma vez e consegue distribuir para qualquer plataforma, tá? Sem esforço. Então, se você tem seu jogo e você fez ele baseado no iOS, você consegue, com 2 cliques, compilar um APK e colocar no dispositivo Android. Ou criar um executável, ou criar um DMG, ou criar uma versão web, ou criar uma versão Flash. Tudo isso você consegue de maneira muito rápida, tá? Com pouquíssimo esforço de adaptação entre os dispositivos. Talvez você precise adaptar alguma coisa por tamanho de tela, mas mesmo assim tem plugins que vão te facilitar a vida a respeito disso. Sim, a Unity 3D pode gerar conteúdo 2D. Tá? Pode até gerar conteúdo 1D, se vocês quiserem também. Então, fazer um jogo que é um pontinho assim, você pode fazer também. Não vai ser muito divertido, mas, enfim, fica a seu critério. Essa é uma pergunta que me fazem bastante. Mas eu consigo fazer jogo 2D na Unity? Consegue. Você consegue fazer jogo 2D, a gente vai mostrar alguns exemplos aí para frente. Tá? E, além disso, o editor da Unity está suportado tanto em Windows quanto em Mac. Já adiantando uma possível pergunta, sim, eventualmente, no futuro, a gente vai suportar o editor em Linux também. Tá? Mas, por enquanto, já ouvi um ufa ali. Então, mas, por enquanto, só Windows e macOS. Ok? Então, uma outra vantagem da Unity é a iteração rápida no desenvolvimento. Né? Então, como você consegue rodar o seu jogo já no próprio editor, quem aqui trabalha com iOS sabe que, usando o termo técnico, é um saco compilar no Xcode. Né? Olha lá. Eu, como evangelista, digo aleluia. Quem age, aleluia, é isso aí. Então, imagina se você tivesse que fazer uma alteraçãozinha no seu jogo, aí você compila no Xcode, vai tomar um café, liga para sua mãe, fica meia hora no telefone, né? Joga ali 1 horinha de Mass Effect e volta terminando de compilar no Xcode. Não, você consegue verificar essa alteração, como ela vai ficar efetivamente no seu dispositivo, no próprio editor. Então, isso agiliza bastante o trabalho. E a Unity, ela se preocupa em utilizar na sua interface as mesmas nomenclaturas, os mesmos atalhos de ferramentas como Maya, como 3D Studio. Para quê? Para que não só o programador se sinta confortável dentro da Unity, mas que também um modelador, um artista, também consiga fazer uma alteração em alguma coisa na Unity. Então, facilita essa integração na equipe. Tá? As plataformas são suportadas, eu não vou olhar, vamos ver se eu lembro todas, eu sempre esqueço alguma. Vamos lá. PC, Mac, Linux, Web, Flash, o Native Client do Google Chrome, iOS, Android, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, e também está anunciado o suporte para o Windows Phone 8, Windows 8 e o Wii U. Eu esqueci alguma coisa. Esqueci nada dessa vez, caramba, fantástico. Então, todas essas plataformas estão suportadas. Tá? O caso do Wii U, especificamente, foi um caso bem bacana, porque a própria Nintendo contactou a Unity pedindo esse suporte. Né? Então, foi um caminho inverso do que aconteceu com o PlayStation 3, com o Xbox 360 e com o Wii, onde a Unity se aproximou das empresas. A Nintendo procurou a Unity para que a Unity suportasse o Wii U. E
os desenvolvedores que adquirirem o Dev Kit de Wii U vão ganhar licença de Unity. Uma licença específica para trabalhar com o Wii U, mas eles já vão ganhar uma licença de Unity para trabalhar com o Wii U. Tá? E uma ramificação dessa preocupação de todo mundo poder fazer seu jogo é não reinventar a roda. Né? Então, a Unity não desenvolveu o sistema de física dela, a Unity não desenvolveu o sistema de iluminação dela. Não, ela utilizou coisas que já existem de mercado, que são boas e comprovadamente boas, como o Beast, como o PhysX, como o Fmod, né? Que são ferramentas que custam milhares de dólares, mas que elas estão inclusas no Unity que você vai ter acesso para fazer seu jogo em casa. Né? Além disso, a Unity tem uma integração muito forte com ferramentas como 3D Studio, como Maya, como Blender, como Photoshop, como Microsoft Paint, para que você possa fazer a arte do seu jogo e integrar ela facilmente na Unity. Então, se você faz, por exemplo, um modelo 3D no Maya, tudo que você precisa para usar esse modelo 3D no seu jogo é fazer um drag and drop da pasta onde está esse arquivo para dentro do Unity. É simples assim. Tá? Quem aqui sabe fazer drag and drop? Levanta a mão. Para os que não sabem, procura no YouTube, tem tutorial. Tá? E ainda nessa questão da democratização, a gente tem a versão grátis da Unity. Então, hoje, qualquer um de vocês pode entrar no site e baixar uma versão grátis para fazer o seu jogo para PC, Mac, Linux e para web. Tá? Sem custo nenhum. Mas é claro que existe a letrinha miúda. Sempre existe a letrinha miúda. Você só pode usar a versão grátis enquanto o seu rendimento anual for abaixo de $100 mil. No momento que você estiver ganhando mais do que $100 mil com o seu jogo, feito em Unity, aí você não pode mais usar a versão grátis. Mas, se você estiver ganhando $100 mil com o seu jogo por ano, pô, compra uma licença de Unity. Você vai conseguir pagar uma licença de Unity. Tá? Então, o fato de tanta gente usar o Unity, de ser uma ferramenta muito adotada, acaba gerando uma comunidade, acaba gerando um corpo de conhecimento que retroalimenta essa comunidade. Então, o nosso fórum é muito ativo. Eu falando como desenvolvedor Unity, posso dizer que sempre que eu tive alguma dúvida, sempre que eu tinha alguma pergunta, eu fui no fórum e achei resposta. Tá? Hoje a gente tem 1,5 milhão de usuários no mundo. Uma pesquisa mostrou que 55% das empresas que desenvolvem aplicações móveis no mundo usam Unity, em alguma capacidade, não necessariamente 100% do tempo, mas usam em pelo menos algum projeto. Então, quer dizer, uma ferramenta ela é tão boa quanto o número de pessoas que utilizam ela. Né? Não adiantaria o Unity ser fantástico, ser muito bom e 5 pessoas usarem no mundo. Não. Então, o fato da gente ter esse grupo de usuários ajuda bastante. Tá ok? Como eu comentei, a comunidade é muito ativa, você tem o fórum, você tem o Unity Answers. O Unity Answers usa o mesmo motor do Stack Overflow, né? Aquele esquema de pergunta, você vota, tal, respostas, etc. E, além disso, uma coisa que pouca gente sabe, eu não sabia até entrar na Unity. Opa! A Unity tem o suporte grátis. Então, se você baixa a versão grátis da Unity e começa a fazer seu jogo, você tem algum problema, você tem alguma dúvida, você manda um e-mail para suporte@unity3d.com, você vai ter uma resposta. Tá? Você vai ter uma resposta em questão de 1, 2 dias. Tá ok? Isso é engraçado. Pouca gente, eu mesmo não sabia até começar na Unity. Putz, mas eu não sei programar. Como é que eu vou fazer meu jogo? Eu não sei desenhar. Eu particularmente, não sei desenhar. Né? A coisa mais elaborada que eu fiz até hoje no 3D Studio foi aquela chaleira que já vem nele, né, que está em toda a capa de livro de 3D Studio. Foi o negócio mais elaborado que eu já fiz. Para isso, a Unity conta com a Asset Store. O que é a Asset Store? É uma loja integrada ao editor da Unity, que permite que você compre, e tem bastante coisa de graça também, mas permite que você adquira texturas, modelos 3D, bibliotecas, até mecânicas completas de jogo, um Tower Defense. Você vai comprar uma mecânica de Tower Defense pronta na Asset Store. E por preços bem razoáveis. Então, por exemplo, aqui vocês não conseguem ver, mas tem
Esse modelo aqui é um modelo 3D de um dragão, com textura, por $3. Você compra e pode usar em quantos jogos você quiser. No jogo que eu estou desenvolvendo, eu comprei plugin de in-app purchase, de integração com o Facebook. Então, eu decidi não fazer uma biblioteca de login, share, enfim, de Facebook. Putz, já tinha coisa pronta por $40. Eu falei, não vou gastar meu tempo para isso. Então, eu decidi adquirir esses plugins. E, além disso, a Asset Store pode vir a ser uma fonte de renda para você também. Né? Você está desenvolvendo seu jogo, você fez um negócio bacana, põe para vender na Asset Store. Aí funciona no esquema de revenue share, 70% para você, 30% para a Unity. Tem a Monster Juice em Curitiba, eles desenvolveram um plugin onde você faz toda a GUI do seu jogo no Photoshop, pega o arquivo do Photoshop, joga no Unity, e o Unity vai quebrar o arquivo do Photoshop inteirinho e já montar a GUI no jogo para você. Fast GUI, isso, exatamente. Tá? Então, e eles estão ganhando uma grana razoável com o plugin. Então, é algo a se considerar também. De repente, você está fazendo uma coisa legal no seu jogo, já dá uma polida, bota na Asset Store. Tá ok? E agora vamos ver alguns casos de sucesso da Unity. Jogos feitos em Unity que a gente dá algum destaque. Né? Primeiro, o Zombieville. Quem conhece o Zombieville? O Zombieville, ele foi feito por 2 estudantes de uma faculdade de artes nos Estados Unidos, que nunca tinham escrito uma linha de código na vida. Eles fizeram o Zombieville e em um ano eles ganharam, acho que $500 mil, alguma coisa assim. Eles ganharam uma boa grana com o jogo, tanto que aí eles contrataram mais gente e desenvolveram mais jogos. Desenvolveram o Zombieville 2, desenvolveram o Battle Heart, né? Então, eles acabaram tendo bastante sucesso. E o Zombieville, quem já jogou, ele é todo 2D e é feito em Unity. Outro é o Ski Safari. Quem conhece o Ski Safari? Também feito em Unity. 2D, feito por 2 pessoas também, na Austrália, se eu não me engano. Em pouco tempo, acho que se não me engano foi em 4, 5 meses foi feito, e também conseguiu um sucesso interessante. O A Night in Between. Quem jogou A Night in Between? Lá em cima. Quem conhece o A Night in Between? O A Night in Between foi feito em Unity também, feito pela ADUG de Curitiba. Quem não comprou o A Night in Between tem a obrigação, o dever cívico de comprar, que é um jogo muito legal, feito no Brasil. Custa, eu não lembro exatamente o valor, não vou falar aqui para depois apanhar dos caras lá fora. Mas, deixa de comprar 1, 2 jogos na Steam Summer Sale, que você não vai jogar mesmo, vai ficar juntando poeira no seu HD. Compra esse jogo e joga, que é muito legal. Tá ok? Outro é o Kerbal Space Program. Foi feito por um estúdio chamado Squad, no México. Na verdade, a Squad é uma agência de publicidade. E eles fizeram esse jogo. Eles estão tendo tanto sucesso com o jogo que eles estão pensando em largar a publicidade e se dedicar só a jogos. Uma das pessoas comentou sobre o Johann Sebastian Joust. Que ele falou, é um jogo diferente, que não tem tela e tal, né? O Johann Sebastian Joust foi feito em Unity e é um jogo bem interessante. Vamos colocar aqui para vocês verem. Pronto. Aí, vamos lá. Muito bem.
Então, esse jogo é o seguinte, você tem ali seu controle de Move, né? E está tocando uma música, e você tem que mover o controle mais ou menos na velocidade da música. Então, se a música está devagar, você não pode mexer o controle muito rápido. Se a música está rápida, você tem que mexer o controle rápido. E aí o objetivo é você fazer os outros mexerem o controle mais rápido que a música. Então, você está ali se mexendo, você vai lá e dá um tapão na mão do outro cara, e aí ele é eliminado. E o último que sobreviver, ganha. O jogo é muito divertido, eu tive a oportunidade de jogar, é fantástico, assim. E é feito em Unity. É o verdadeiro jogo 3D, né? Esse aí é 3D de verdade. E é feito, então, o Move se comunica via Bluetooth com o computador, que está tocando a música também. E é isso. A parte aquele sensor de luz do Move não é utilizado, é só o acelerômetro que é utilizado mesmo. Tá? Bom, e como eu comentei, a gente está vendo cada vez mais usos diferentes da Unity, né? Então é utilizado muito para softwares de treinamento, de simulação também. Tá? É utilizado... Então esse aqui é um software de treinamento médico que usa a Unity. Esse aqui, para quem... Quando vocês compraram o seu Porsche no site da Porsche, vocês lembram bem que vocês configuraram ali a cor que você queria no seu Porsche, né? Você queria banco de cor, etc. Essa ferramentazinha também é feita em Unity. Cavernas, Porol, simulações de realidade virtual, a gente também tem diversos casos feitos em Unity. A caverna da Poly, eu sei que usa Unity. A NASA é cliente Unity. Eles fizeram alguns softwares relacionados à Curiosity, a sonda que está em Marte, né? Então eles têm esse simulador, que é um simulador da viagem da sonda desde a Terra até o pouso na Lua, pouso em Marte, com informação de velocidade, distância, enfim. Você consegue fazer a simulação inteirinha da viagem, né? E aí foi bacana o seguinte, essa imagem aqui foi... Eu estava acompanhando, né, o pouso da Curiosity via internet, né? Então isso aqui é o centro de comando na hora que a sonda pousou, né? E aqui atrás, nessa tela, está rodando um dos simuladores feito em Unity. Na central de comando da NASA, eu achei muito bacana, achei fantástico, assim, achei muito legal. Eu vou pular esses aqui, se a gente tiver tempo eu mostro no final. Na verdade, vamos mostrar então. Um outro exemplo de jogo sério, esse aqui eu gosto bastante, foi até usado pelo Steve Jobs, acho que na apresentação do iPad 2. É um software educacional sobre a história de Roma.
E por último, para encerrar, esse vídeo aqui, que é uma demonstração, a Unity surgiu, o público-alvo da Unity foi sempre o desenvolvedor independente, né? Foi o desenvolvedor pequeno, o cara que está fazendo o jogo no core da casa dele, né? Equipes pequenas, mas cada vez mais pela simplicidade, começou a ser adotada por estúdios gigantes, né? Então, recentemente, por exemplo, o Bad Pigs, da Rovio, que é meio que a continuação do Angry Birds, foi feito em Unity, né? Então, a gente tem diversos estúdios bem grandes, até esse acordo com a Nintendo, né? Escolhendo Unity. Então, a gente está trabalhando cada vez mais para a gente conseguir dar uma qualidade AAA aos nossos jogos, né? Então, na versão 4, a gente está com suporte a DirectX 11 e está com o Mecanim, que é o sistema novo de animação de personagens, e a gente lançou esse vídeo, que é o vídeo de demonstração da Engine, né? E o pessoal gosta bastante de dizer esse vídeo, porque normalmente vídeo de demonstração de Engine é aquela coisa, né? O castelo escuro, tem a tocha, aí vem o dragão, né? Calabouço e tal, e tal. E esse é bem diferente, né? Então, vamos lá. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho meus contatos, meu e-mail, jai@unity3d.com, meu Twitter, meu Facebook. Nessas contas eu não falo de Big Brother, não falo de futebol, não falo de gatinho, não ponho foto de gatinho, nada. Eu só falo de coisas relacionadas a Unity mesmo. Se você for falar no Twitter, coloque a hashtag Unity3D. A apresentação do Jai foi fantástica. Aí eu ganho um aumento, tomara. Mas, enfim, está aí meus contatos. Qualquer dúvida, se vocês quiserem alguma informação, estou à disposição e muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Prometo que eu vou ser breve.
Até mesmo porque, para mim, é uma novidade falar para um público como o de vocês. A gente está muito acostumado a falar com o pessoal da indústria e fala muito... a gente não tem essa oportunidade de falar com o usuário, ainda mais um usuário especializado como vocês. Então, vamos lá. O maior desafio para fazer essa apresentação foi achar o que mostrar para vocês que fosse interessante. Quando a gente faz uma coisa para a indústria, a gente sabe que está vendendo um componente e essas pessoas sabem o que estão comprando. Para vocês, eu tenho que vender o benefício disso aí. E qual é o maior benefício que a Kingston pode oferecer para vocês? É a produtividade. Como? Com esses 3 caras que estão aí. O SSD, a memória e as memórias flash. As memórias de alta frequência e baixa latência. Os SSDs, que vão oferecer para você um menor tempo de boot, uma menor dissipação de calor e uma robustez mecânica, ou seja, vocês têm os dados protegidos por muito mais tempo contra choques e etc. Se, por exemplo, se você sofrer uma avaria na sua máquina, você pode perder tudo que tem lá dentro. Então, o SSD ele te ajuda a ter esse benefício, o benefício da robustez mecânica. E as memórias USB e cartões de maior desempenho. O que a gente vê desde o início dos tempos? A gente vê uma complexidade maior dos arquivos. Então, você precisa de máquinas que tenham um maior poder de processamento, um ganho de performance muito maior, porque a gente vem de uma indústria que foi criada em um momento estático e hoje os arquivos eram únicos, estáticos, não havia muita animação. E hoje isso existe e faz parte do nosso dia a dia. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, a Sony, quando lançou a primeira câmera digital, isso é coisa de velho, viu? A primeira câmera digital era a Sony Mavic, parecia uma caixa de sapato. E ela usava um floppy disk. Esse floppy disk, ele tinha a incrível capacidade de guardar 10 imagens. 10 imagens, eu acho que é o que minha filha tira quando faz biquinho para colocar no Facebook. Então, não dá para nada, certo? Você ter 0,3 megapixel de resolução para 15 megapixels é uma evolução muito grande. Imagina o tamanho da complexidade dos arquivos. E para isso, você tem que ter a confiança no produto. O produto ele não pode quebrar, te deixar na mão. Você está investindo uma grana em memória, SSD e um cartão de alta potência, de alta velocidade de transferência, ele não pode quebrar, certo? Então, a Kingston oferece essas coisas para vocês. Vamos lá. A linha HyperX, ela foi inicialmente feita para jogadores, para overclocks. O cara que queria aumentar o poder de processamento, aumentar um processador, aumentar a velocidade do processador, aumentar a frequência da memória, e isso era uma coisa muito empírica, não tinha uma utilidade isso. E a gente passa agora para o Content Loader, que é aquele que são vocês, são os criadores de conteúdo, certo? Opa! Então, a gente vai ter maior rapidez, uma robustez maior, um nível de ruído mais baixo e uma refrigeração melhor. Isso, quando a gente fala em refrigeração, vamos falar, eu estou fazendo um apanhado geral de todas as coisas, eu não estou fazendo de cada um dos itens.
mas tudo o que a gente pode oferecer para vocês. Quando a gente fala do SSD e coloca um SSD no notebook, você trabalha muito tempo com o notebook no teu colo. Então, se você tiver uma dissipação menor de calor, você vai ter o quê? Você vai ter um conforto maior para poder trabalhar. Vocês, como criadores de conteúdo, vão trabalhar o tempo inteiro, seja na frente de um desktop ou de um notebook. De qualquer forma, essa dissipação de calor vai ser importante, não só para o seu conforto pessoal, mas também para a estabilidade da máquina, se você estiver trabalhando num desktop. Quando a gente fala da linha de memória, a HyperX também, ela tem um dissipador de calor para que o sistema trabalhe mais refrigerado. Isso vai trazer maior estabilidade para a placa-mãe, para o processador e assim por diante. E aí eu me ative aqui em quê? Aqui. A maior rapidez. O que vai ajudar isso para vocês no dia a dia? Vocês fazerem mais em menos tempo. Renderização de imagens, mais frames por segundo, isso é comprovado. Quando você tem uma memória HyperX ou uma memória de maior frequência e menor latência, ela consegue trazer mais frames por segundo para que você consiga ter uma fluidez melhor do jogo. Ou seja, você vai conseguir extrair melhor aquilo que o jogo, que a plataforma pode oferecer para você. Você vai ter um movimento mais fluido. Então, muitas vezes, você compra um jogo, ele é muito pesado, ou então, você está desenvolvendo alguma coisa e você tem uma dificuldade de colocar aquilo e terminar o seu trabalho a tempo. Se você trabalhar dentro de um schedule apertado, você precisa que aquele equipamento, que é o seu equipamento de trabalho, traga para você esse conforto e traga essa produtividade para você conseguir terminar isso com um tempo mais exíguo, vamos dizer assim. Você consegue alternar entre os arquivos com maior rapidez. Para vocês terem uma ideia, que quando a gente fala de máquina, de computador, muitas vezes a gente fala de processador, né? Lógico, o processador é uma parte vital da máquina, mas se a gente analisar mais a fundo, tudo aquilo que você faz, que você retira do seu computador, e você joga na sua tela, onde é que ele está? Na memória RAM. Ele não está em outro lugar. Então, se a memória RAM ela trabalha com maior folga, ela consegue fazer com que a máquina trabalhe mais livre. E você, efetivamente, tem um ganho de produtividade. Então, não adianta você ter um processador super potente. Você tem que ter uma quantidade de memória e uma memória mais rápida. Certo? Obviamente, jogar será mais rápido, você consegue fazer um frame a mais, você consegue ter algum... o jogador, o usuário, né, ele consegue ter algum tipo de vantagem contra o oponente dele. Isso é testado e já... a gente tem algum sucesso com relação a isso. Salvar e editar imagens e vídeos. Eu acho que isso é uma parte crucial de todo o trabalho de todo mundo. O mundo hoje é um mundo digital, é um mundo de imagem, é uma imagem dinâmica. Não é uma imagem estática ou de pequena qualidade. Um arquivo mais complexo, quando eu falei da Sony Mavic, que tinha 0.3 megapixel, e hoje a gente fala em câmeras de 15, não sei... ou até mais megapixels, a complexidade dos arquivos é cada vez maior, certo? Então, você precisa ter um equipamento que faça com que essa transição, ou que esse trabalho ocorra de uma maneira mais eficiente. Outra coisa é a ativação, tempo de boot, né? O tempo de boot em uma máquina que trabalha com um SSD, por exemplo, é muito menor. Ele chega a ser até 60% mais rápido do que em um HD convencional. Tá bom? Eu não estou aqui destruindo o conceito de HD em absoluto. Simplesmente estou falando para vocês que existe uma aplicação, e essa aplicação é uma aplicação
de trabalho. Da refrigeração, acabei de falar para vocês, ela aumenta não só o teu conforto, mas ela também vai aumentar o quê? Ela vai aumentar a longevidade do teu equipamento. O teu equipamento vai ter vai trabalhar sem ter o overheating, né? Você não vai ter uma coisa que está esquentando toda hora, que vai estar instável, que pode cair. Você vai conseguir ter, além do conforto, a confiança no equipamento e saber que aquilo vai ter êxito antes de você salvar. Porque senão toda hora você tem que ficar salvando no HD, certo? Ou no SSD. Os notebooks não vão ficar tão quentes. Obviamente também, além do conforto, você vai ter uma longevidade maior da bateria. Isso aumenta o conceito de mobilidade. Você vai conseguir ficar mais tempo com o seu notebook sem precisar ficar carregando ele na energia. A Kingston tem hoje, vocês aqui devem ter uma grande parcela de usuários de Mac aqui, e a gente sabe que o Mac ele tem uma BIOS desenhada para que você não faça overclock. Dependendo da plataforma, se ele foi desenvolvido em uma plataforma mais recente, os MacBook Pro, né, você consegue colocar uma memória de overclock, a memória HyperX, se for já da plataforma Z77 da Intel, que são os processadores de segunda geração, ele automaticamente faz o upgrade da latência, da frequência de memória, sem necessidade de mexer na BIOS. Então, isso é uma vantagem também para o usuário de Mac, tá bem? Que é a memória PNP. A gente vai mostrar aqui. Eu não quis colocar muita coisa de produtos para vocês, eu vou ficar falando muito, era muito mais para entender e transmitir para vocês quais são as possíveis soluções que a gente tem e, eventualmente, se vocês tiverem alguma questão, eu estou aqui e posso responder isso, tá bem? Então, vamos lá. Como eu falei, antigamente era uma coisa muito mais de nicho, de topo de cadeia alimentar. Então, a memória era feita, esse tipo de memória era feito para quê? Para overclockers. Né? O cara que queria subir realmente o poder de processamento das máquinas. Hoje, desde o usuário convencional, porque todo mundo hoje é multitarefa. Você hoje pega qualquer usuário doméstico, ele está fazendo 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Então, ele também precisa de uma memória mais rápida, porque os processadores também ficaram mais potentes. Os criadores de conteúdo, né? Então, você já tem frequências maiores, que vão até 1866 MHz, e aquilo que a gente fala de do it yourself, ou seja, você é que vai mexer na BIOS e vai achar engenharia para isso, podendo chegar até a velocidade de 2.666 MHz. Para vocês terem uma ideia, em setembro a gente participou da BGS, né? E na BGS a gente fez ali um speech ali com um overclocker, um demo, e nós chegamos a 2.820 MHz em uma memória que originalmente tinha 1.600 e o processador chegou a 5.9, se não me engano. Era um processador de 3.5. Lógico, ele usou nitrogênio líquido, usou um monte de coisa. Super útil para trabalhar em Urano, deve ser. Porque você tem que jogar 276 negativo. É uma coisa super empírica. Mas talvez amanhã seja uma coisa muito mais factível, muito mais fácil para você fazer. Se o rapaz do overclock ouviu falar isso, ele vai me matar, né? Falar da utilidade de colocar em outro planeta, mas é uma coisa empírica. Eu acho que todo mundo tem, de alguma forma, o seu nicho de atuação, certo? E aqui mostra qual é a linha, né? A Kingston começou no topo da cadeia, onde a gente tem a linha Predator, e para vocês seriam essa linha que nós chamamos de linha Genesis e a Predator também.
E a linha de entrada, que para o usuário doméstico, aquele que quer uma máquina um pouquinho mais elaborada, aquele que compra a máquina de R$1.000 e que consegue, desde que a máquina seja um Core 3, um Core 5, ele já consegue ter um overclock com o módulo de memória. Tá bem? Aqui, para cada linha de processadores, né, o que a gente recomenda de memória, obviamente pode ter uma variação entre uma e outra, isso para a linha Intel, e para a linha AMD, dentro dessa outra família. Vou só voltar aqui, tá bem? Esses gráficos, se quem quiser depois, a gente coloca a gente tem uma homepage que tem tudo isso, nós também temos a página no Facebook, que é HyperX, e nós vamos colocar isso para quem quiser ter isso como referência, tá bem? E aí vocês vão falar, bom, legal, você chegou aqui, vendeu, é rápido e tudo, mas tem qualidade? Tem. A Kingston, ela controla todos os processos de fabricação, desde a produção do wafer até o módulo de memória. A gente não... dentro desses 6 processos que estão listados aí, 5 deles é o nosso expertise. E o primeiro, que a gente chama de produção de wafer, é onde tem o silício no seu estado bruto, a Kingston não é o carro-chefe dela. Ela compra de outros. Ela compra de uma Hynix, compra de uma Micron e assim por diante. Tá bem? Dali para frente, do teste do wafer, processamento, teste de componentes, produção de módulos e o teste do produto final, a gente faz. E o nosso produto não é testado por amostragem, ele é testado 1 a 1, ok? 100% dos produtos são testados. Capacidade de produção hoje da Kingston, nas fábricas dela, é em torno de 1 milhão de peças. Isso compreende desde as memórias USB, o pendrive de 4 GB que você vê ali vendendo nas lojas americanas, até as memórias para servidores existentes aí. Você precisa confiar nisso. Como é que você vai confiar em uma empresa? Ela tem que ter o quê? Longevidade. A Kingston é uma empresa de 25 anos. Então, 25 anos fabricando componente é um marco. E não é para qualquer um consegue fazer isso por tanto tempo. Tá bem? É uma empresa de capital fechado, são 2 acionistas, são 2 donos, os 2 donos são chineses e moram nos Estados Unidos. É uma empresa de 4.400 funcionários. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo da Gartner, e é comprovado que o faturamento por empregado da Kingston por funcionário, é maior do que o da Apple. Isso, bom, qual é a vantagem disso? É uma empresa que trabalha com eficiência. Uma empresa que trabalha com eficiência, ela vai poder oferecer para você, como usuário, alguma coisa a mais. Ela vai estar aqui no dia de amanhã. Então, quando a gente fala de garantia lifetime, significa que a Kingston vai estar lá, para te atender em um momento, embora tudo aquilo que eu mostrei no slide anterior ocorra e seja fato, se eventualmente vocês vierem a ter algum problema, a Kingston está para ajudar vocês. 1 milhão de unidades fabricadas por dia, presente em 120 países, disponível em mais de 30 mil localidades. Muito bem, no Brasil há 15 anos, eu sou, acho que o empregado número 2 da Kingston, estou já lá há algum tempo, e a gente oferece o quê? Apoio a revendedor e suporte a cliente. Isso nenhum fabricante de memória oferece para vocês como usuários, aqui no Brasil. Se vocês vierem ter algum tipo de problema
com o seu SSD, com a sua memória ou com o seu pendrive, a gente está lá para ajudar vocês. E a gente vai trocar o produto, desde que ele seja adquirido no Brasil e tenha cópia da nota fiscal. Tá bem? Aqui mostra a Kingston em relação aos outros concorrentes dela. A Kingston é líder isolada na fabricação de memória DRAM. E a nossa experiência. É a principal compradora de chips. Isso vai certificar a nós um maior poder de fogo, um maior poder de barganha, e a gente vai comprar um componente de melhor qualidade. Primeiro lugar em módulos de RAM, primeiro lugar em USB, a 57ª revista, 57ª empresa privada, de acordo com a revista Forbes. Tá bem? A gente é líder de presença desde o fabricante até o usuário final. Que mais? A gente investe muito em tecnologia e serviço. Tá? Esse é o grande diferencial da Kingston. A gente quer estar presente junto a vocês. A gente está aqui e achamos que vocês, como público, são uma grande vitrine para a gente. Então, o nosso intuito está aqui em apoiar um evento como esse e começar a participar, é dissociar um pouco a imagem que a Kingston tem como uma empresa de pendrive com uma empresa de TI. Porque a Kingston, quando começou no Brasil, não tinha produto para o usuário final. Era um produto de prateleira de TI mesmo. Só o pessoal que... os gerentes de TI é que conheciam o Kingston, ou algum usuário um pouco mais exigente, vamos dizer assim, que gostava mais da tecnologia. Tá bem? O que mais aqui? Acho que eu falei tudo. A gente está presente no Brasil, nós temos um 0800, tem um V aí a mais, mas quem quiser endereçar um e-mail ou fazer alguma pergunta, pode fazer a gente. Eu acho que era esse o recado que eu tinha para dar. Se vocês quiserem colocar alguma questão, seja de tecnologia, de mercado, de indústria de informática, vocês podem me perguntar. Ainda tem tempo ou não? Legal, legal. Bom, gente, eu espero não ter sido tão enfadonho assim, né? Obrigado por não terem dormido. Para mim é difícil, porque eu vejo, né, Rovio, vejo Assassin's Creed aqui, e eu venho vender memória. Eu falo, meu Deus, os caras vão me matar lá. Né? Só gente jovem, e eu já estou entrando na terceira idade. Então é meio complicado ficar nessa posição aqui. Mas eu agradeço o tempo de vocês, muito obrigado mesmo. Tá bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o desenvolvedor da Nokia. A primeira parte é, eu sou um desenvolvedor iOS e Android. Mas eu gostei dessa nova visão da Microsoft no Windows 8. Só que eu queria saber até onde ela pretende integrar essa versão do Windows 8 mobile e para computador. Na versão de criar, por exemplo, um celular de bolso que viraria seu computador ligado a algum dispositivo. Bom, a Nokia, eu trabalho para a Nokia, certo? A Nokia é o fabricante de telefones. Então, a gente está trabalhando junto com a Microsoft na plataforma Windows Phone 8. E, claro, pela proximidade com a Microsoft e pelo trabalho que a gente faz junto, o Windows Phone 8 está inserido na nova oferta geral de desenvolvimento da Microsoft, que é o Windows 8, Windows 8 RT e o Windows Phone 8. Para o caso de... Microsoft vai levar um telefone a ter o Windows 8 na versão Windows 8. O Windows 8 é produzido em cima do processador Intel. O Windows 8 RT
é feito em cima do processador ARM. Então, o que isso quer dizer? E o telefone também, o Windows Phone 8, é feito em cima dos processadores ARM. Então, provavelmente, a gente não vai ter um telefone de bolso com processador Intel, posso estar enganado. Então, o que a gente vai ter é, na portabilidade e o Windows 8, e aí a gente tem uma diferença, o Windows 8 RT, que é a versão que vai ser para tablets com processador ARM, foi feito a partir de Windows 8 Desktop. É meio que o caminho inverso que a Apple fez, fazendo o iOS do iPad ser um filho, entre aspas, do iOS de fone. Então, no caso dos tablets, a Nokia não produz tablets, mas eu posso dizer que a gente vai ter uma experiência muito mais próxima do computador pessoal no tablet, em questão de programas que a gente pode usar, que são compatíveis com o Windows 8 e que vão poder rodar. Existem tablets com processadores baseados em Intel. E esses tablets rodam, inclusive, no formato tradicional, que a Microsoft chama agora de desktop, que é o taskbar embaixo, com os seus programas, e roda Unity, por exemplo, com a criação de conteúdo no tablet. Isso existe. Isso é o que existe agora. É uma pergunta que eu queria saber sobre o revenue share com você mesmo. Comigo? Isso. Ok. Henrique. Henrique, desculpa. Imagina. Que a gente desenvolve para iOS também e a gente tem um revenue share de 70% da Apple e eu não lembro de você ter comentado sobre o revenue share que você comentou do mercado do Windows 8. Qual seria? O Windows Phone 8, quem gerencia o marketplace chama Windows Phone Store, é a Microsoft e o revenue share deles é 70-30. 70-30. É padrão. Isso. Existe uma diferença na monetização de fone que eu acho bem relevante, que é caso o seu aplicativo não queira usar a forma de pagamento da Microsoft, caso ele queira usar uma outra forma de pagamento, ele pode usar. Então, a gente não está atado, por exemplo, a in-app purchases feitos somente pelo sistema da Microsoft. Como existe, você pode criar um aplicativo de wallet que contém, por exemplo, um cartão de crédito, ou que verifica um cartão de crédito, você pode, se o usuário permitir, fazer com que o teu aplicativo cobre dele de uma forma, por exemplo, diretamente com um cartão de crédito, ou agregando uma forma de pagamento como PayPal ou alguma coisa. Não existe esse tipo de bloqueio. E aí, o teu revenue share não vai ser dividido com a Microsoft. Perfeito. Não, muito bom. Obrigado. Posso aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para o Jai? Sobre a licença do Flash, que a gente estava comentando aqui agora, e o Wander, que é nosso técnico, master do time. A gente já está com a versão 4 do Unity já. Ok. E parece que tem a licença agora, que você pode me corrigir, eu acho que é $1.500 a licença do Flash, né? Tem a versão de $400 também, né? A tem, Flash básica também. Então, e a gente tinha alguns problemas na versão anterior, porque eu acho que não estava tão pronto ainda a conversão para Flash, né, dos jogos. Na versão 3.x era um beta do exportador de Flash ainda. E hoje, como está? Está pronta? Está pronta. For fazer conversão? Está pronta. Está pronta? Só um segundo. Só para complementar a pergunta do Wagner, eu quero saber assim, eu estou fazendo um jogo em Unity e eu quero transformar ela para Flash, vai cair a qualidade gráfica do meu jogo se eu for transportar ele para Flash? Ainda existem alguns problemas de performance, eu nem gosto de falar dessa maneira, mas por culpa do Flash, pela questão do Flash ser single-threaded. Então, dependendo da complexidade do seu jogo, é possível que você tenha algumas questões de performance. Se você estiver fazendo um jogo 2D, fazendo um Ski Safari em Flash, você não vai ter problemas. Agora, se você estiver fazendo um jogo 3D ultra elaborado... Tem bastante sombra, no caso, sim, é possível que você tenha alguma questão de performance aí, sim. Posso emendar mais uma para você? Claro, claro. Eu estava testando também a versão em Linux do Unity 3D e eu percebi assim que depois que eu comprei antes, eu dei o pré-order. Tá. Eu comprei da versão beta e na primeira versão beta, quando eu testei para Linux, ela funcionou bem. E do mesmo jogo. E depois, quando saiu agora essa última versão que saiu para todo mundo, para o público. A versão pública. Isso. O mesmo jogo está dando problema
com a placa. Eu não mudei nada no jogo, mas eu só converti ele para a versão que vocês lançaram, a última, e ele está dando problema com o Linux. Você está sabendo disso? Isso aí vai ser consertado? Não deveria ter tido problema nenhum. Vamos conversar offline e você me dá mais detalhes. Não, beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Estou dispensado, senhor. Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber, para o Jai, se vocês têm alguma previsão de lançamento do novo sistema de GUI da Unity. Essa pergunta é de $1 milhão. Eu costumo dizer que não vai sair um sistema novo de GUI da Unity. Vai sair um sistema de GUI da Unity. Que o que tem hoje eu não considero um sistema de GUI. A previsão, tá, é que saia na versão 4.1 ou na 4.2, tá? Mas é uma previsão e pode mudar. Eu sei que está avançado, né? A gente já tem versões bastante avançadas disso, mas a gente não tem escrito em pedra que vai estar na 1 ou na 2.